Boa tarde, pessoal. Vamos gravar o capítulo 6, como a riqueza chega a você. Aula 7. Vamos lá. Quando eu digo que você não precisa fazer negócios escusos, não quero dizer que não deva fazer negócio algum, nem que você esteja acima da necessidade de negociar com seus semelhantes. Estou dizendo que não precisa negociar injustamente. Não deve conseguir alguma coisa por nada, mas pode dar a cada homem mais do que recebe dele. Você não pode dar a cada pessoa mais em valor de mercado de dinheiro do que recebe dela, mas pode lhe dar mais em valor de uso do que o valor em dinheiro que recebe. O papel e tinta e outros materiais neste livro podem não valer o dinheiro que você pagou por ele, mas se as ideias sugeridas aqui lhe renderem milhares de dólares, você não terá sido enganado pelas pessoas que o venderam. Terá recebido um grande valor de uso por uma pequena soma em dinheiro. Suponhamos que eu tenha o quadro de um grande artista que em qualquer comunidade civilizada valha milhares de dólares. Eu levo à Baía de Baffin e, usando a arte de vender, convenço um esquimó a trocá-lo por peles no valor de 500 dólares. Na verdade, eu o estaria enganando, pois o quadro não tem utilidade alguma para ele. Não acrescentará nada à sua vida. Bom, gente, aqui ele está dizendo que nós temos que trabalhar em harmonia com a natureza da vida. A vida, ela está sempre preocupada. O propósito da vida é sempre trazer mais vida para todos. Então, quando você faz negócios de forma que você não trouxe mais vida para outra pessoa, você não acrescentou de forma prática algo que realmente é válido para ela, você fez um negócio injusto, né? Quando você vende algo, por exemplo, que a pessoa não pode pagar por aquilo, a pessoa vai fazer um sacrifício financeiro que vai prejudicá-la, você não fez um negócio justo. E os caminhos de Deus estão muito relacionados à justiça, tá? E quando se fala em justiça, não é justiça de tribunal, entende? É uma justiça do que é certo realmente, porque a gente tem sempre que lembrar que não só você, mas todas as pessoas são filhas do Criador. O mesmo amor que Deus deposita em você, Ele deposita em todas as criaturas, todas. Desde a menor a maior, desde a mais inteligente a menos inteligente. Então você tem sempre que lembrar que quando você está negociando com alguém, ali, nessa pessoa, o Criador também está presente. Então você tem sempre que ter essa preocupação de ser justo, ser justo. Mas suponhamos que eu troque as peles por uma arma no valor de 50 dólares. Nesse caso, ele estará fazendo um bom negócio. A arma servirá para o esquimó conseguir mais peles e muita comida. Vai acrescentar algo à sua vida, sob todos os aspectos. Ela o fará rico. Quando você passa do plano competitivo para o plano criativo, tem condições de examinar detalhadamente suas transações comerciais. E se está vendendo a alguém algo que não acrescenta nada mais à vida dessa pessoa do que aquilo que ela lhe dá em troca, deve deixar de agir assim. Você não tem de derrotar ninguém. E se estiver num negócio que prejudica as pessoas, saia dele imediatamente. Dê a cada pessoa mais em valor de uso do que você recebe em dinheiro. Assim, cada transação comercial que você fizer estará acrescentando a vida do mundo. Aqui ele está mencionando algo muito importante. Prosperidade e riqueza está muito relacionada a valor. Não necessariamente dinheiro. O dinheiro é uma das formas que a prosperidade é manifestada, é expressa. Mas a prosperidade está relacionada com outras coisas, entende? Então, pensa assim, em alguém que não consegue respirar, que tem um problema respiratório. O valor da respiração é muito grande para essa pessoa, não é? Geralmente a gente até esquece que está respirando, né? Até você ficar sem ar, aí você entende o valor disso.
Fique sem dinheiro para comprar o leite do seu filho. Aí você entende o valor daquele leite para alimentar sua criança. Então, a prosperidade tem a ver com a energia, a percepção de valor. E quando você proporciona isto aos outros, isso volta multiplicado para você. Então a gente tem que ter essa consciência de que sempre que você for fazer negócios com alguém, de que você está levando valor, agregando valor à vida daquele cliente, daquele freguês, né, daquele consumidor, tá? E não só com aquele sentimento, inclusive você tem que deixar de buscar isso. Deixar de buscar a vantagem sobre as pessoas, que isso é totalmente contra o criativo, a mente criativa. Isso é competitivo. Eu tenho que derrotar o cliente, eu tenho que limpar o cliente para que eu possa receber. Não, você tem que ter a preocupação de realmente levar mais valor, de agregar algo à vida da pessoa. Se você emprega pessoas, deve receber delas mais em dinheiro do que o valor do salário pago. Mas é possível organizar seu negócio de modo que ele reflita o princípio de promoção, fazendo com que cada empregado possa, se quiser, avançar um pouco a cada dia. Você pode fazer com que seu negócio proporcione aos empregados o que este livro está lhe proporcionando. Pode conduzir seu negócio de modo que ele se torne uma espécie de escada, por meio da qual cada empregado pode subir para a riqueza. Dada essa oportunidade, se algum deles não enriquecer, a culpa não será sua. Finalmente, o fato de você criar a sua riqueza a partir da substância informe, que ocupa todo o ambiente que o rodeia, não significa que ela vai se formar no ar e aparecer subitamente diante de seus olhos. Se você quer uma máquina de costura, por exemplo, não estou dizendo que deva imprimir o pensamento de uma máquina de costura na substância pensante até que a máquina apareça, sem ajuda alguma, no lugar em que você está ou em qualquer outra parte. Mas, se você quer uma máquina de costura, guarde a imagem dela, com a certeza absoluta de que ela está sendo feita ou de que está a caminho. Depois de formar o pensamento uma vez, acredite absoluta e definitivamente que a máquina de costura está a caminho. Nunca pense ou fale nela, a não ser com a certeza de que vai chegar. Afirme que ela já é sua. Ela será levada a você pela ação do poder da inteligência suprema sobre a mente dos homens. Se você mora no Rio de Janeiro, pode ser que alguém chegue de São Paulo ou do Japão para uma transação comercial, que terá como resultado a obtenção do que você deseja. Nesse caso, o negócio todo será tão vantajoso para essa pessoa quanto para você. Aqui ele está falando o seguinte: quando você conquista algo através da inteligência suprema, ela vai trazer sempre de forma harmoniosa para você e para todos os envolvidos. A inteligência suprema não trabalha para você, só para favorecer você. Ela trabalha para a harmonia de todos, o bem-estar de todos. Não esqueça nem por um instante que a substância pensante está em tudo, comunica-se com tudo e pode influenciar tudo. O desejo da substância pensante para uma vida mais completa e melhor é responsável pela criação de todas as máquinas de costura existentes e pode provocar a criação de outros milhões delas. E fará isso sempre que os homens a fizerem funcionar, por meio do desejo e da fé. Então, e agindo de modo certo. Então aqui ele já deu uma receitinha, uma fórmula de como criar aquilo que você quer. Você deve ter um desejo bem nítido do que você quer. Você deve ter fé de que você vai conseguir aquilo, que aquilo já é seu, e agindo do modo certo. Então ele menciona aqui 3 etapas: o desejo, a fé e o agir de modo certo, que para mim aqui, agir de modo certo é receber. Você só pode receber aquilo que você criou na sua mente, através do desejo e da fé, quando você tem a atitude mental correta, quando você age
a sua atitude, o seu fazer, o modo como você faz as coisas do dia a dia mesmo, você age de acordo com esse desejo, como se você já tivesse aquilo. Esta é a fórmula do processo criativo que o autor está passando aqui pra gente. Desejo, fé e o agir de modo certo. Você pode ter uma máquina de costura em sua casa e é certo que pode ter qualquer outra coisa ou outras coisas que deseja e que vai usar para melhorar sua vida e a vida de outras pessoas. Você deve pedir muito, sem hesitação. É do gosto do vosso Pai vos dar o reino, disse Jesus. A substância original quer viver em você o máximo possível e quer que você tenha tudo o que deseja ou o que pode usar para uma vida mais rica. Se gravar em sua mente o fato de que o desejo que você tem de possuir riquezas é o desejo da onipotência, para uma expressão mais completa, sua fé será invencível. Gente, aqui tem muito a ver com aquele comentário que eu fiz no final da aula anterior, né, sobre o subconsciente. Quando ele fala assim, se gravar em sua mente, ele está dizendo o subconsciente. Se você gravar no seu subconsciente que é do desejo do Criador, né, da onipotência, que você tem uma vida mais completa, né, que essa é a melhor crença que você pode implantar na sua mente. Qual a melhor crença que isso, não é verdade? Que a sua fé será invencível. Então, o que é que pode derrotar uma pessoa que tem uma fé 100% coerente, né, que não tem outras crenças menores, contrárias a isso? O que pode derrotar uma pessoa que tem uma fé assim, uma fé tão forte em Deus? A fé se torna invencível, como ele menciona aqui. Certa vez, vi um garoto sentado ao piano, tentando em vão tirar alguma harmonia do teclado. Percebi que ele estava revoltado por não poder tocar. Perguntei por que estava tão aborrecido e ele respondeu: sinto a música em mim, mas não posso obrigar minhas mãos a fazer a coisa certa. A música nele era o estímulo da substância original, contendo todas as possibilidades de vida. Tudo que existe de música procurava expressar-se por meio daquela criança. Gente, aqui ele está mencionando uma coisa muito interessante, né? Dentro dos ensinamentos do hermetismo, eles afirmam o seguinte, que onde está uma porção, onde está uma manifestação de Deus, está toda a presença de Deus. Deus é indivisível. O Espírito de Deus não é dado em medidas. Isso está na Bíblia. Não sei te dizer assim a referência certinho. Mas lá na Bíblia também fala isso, que o Espírito de Deus não é dado por medida. Ele é dado todo, né? Onde você vê uma manifestação do Espírito Santo, ele está total ali, manifesto, está todinho ali, que não há como você dividir a presença de Deus, né? Não é uma porção, você encontra somente o todo em tudo. Então é isso que ele quer dizer assim, ó, tudo que existe de música procurava expressar-se por meio daquela criança. Deus, a substância única, procura viver e deleitar-se com as coisas por intermédio da humanidade. Ele diz: quero mãos para construir belas estruturas, para tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos. Quero pés para levar minhas mensagens, olhos para ver as minhas belezas, línguas para dizer a poderosa verdade e para entoar canções magníficas, e assim por diante. Tudo que existe como possibilidade procura se expressar por meio do homem. Deus quer que todos que podem tocar música tenham pianos e todos os outros instrumentos e os meios para cultivar ao máximo seus talentos. Quer que todos aqueles capazes de apreciar a beleza possam se cercar de coisas belas. Quer que os homens que percebem a verdade tenham todas as oportunidades para viajar e observar. Quer que todos aqueles que apreciem roupas vistam-se bem e os que apreciam boa comida tenham o melhor em alimentos. Ele quer tudo isso porque é Ele próprio quem se deleita e aprecia todas as coisas.
É Deus quem quer tocar, cantar e desfrutar a beleza, proclamar a verdade, usar roupas finas e deliciar-se com a boa comida. É Deus que trabalha em você para querer e fazer, disse Paulo. Seu desejo de riqueza é o infinito procurando se expressar em você, como buscava se expressar no garotinho ao piano. Portanto, você pode pedir amplamente, sem hesitação. Seu papel consiste em focalizar e expressar os desejos de Deus. Aqui ele está dizendo que o nosso papel é focar e deixar fluir os desejos de Deus. Porque a vontade de querer e de fazer, o próprio Deus estabelece na gente. Deus trabalha para e através de nós. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com essa questão. Elas ainda guardam vestígios da ideia de que a pobreza e o auto-sacrifício são agradáveis a Deus. Veem a pobreza como uma parte do plano, uma necessidade da natureza. Para elas, Deus concluiu seu trabalho, fez todo o possível e a maioria dos homens deve ser pobre, porque não há riqueza suficiente para todos. Apegam-se tanto a essa ideia equivocada que têm vergonha de pedir riqueza. Procuram não desejar mais do que uma competência modesta, o suficiente para uma vida relativamente confortável. Lembro-me agora do caso de um estudante a quem pediram para definir mentalmente o que ele desejava para que o pensamento criativo pudesse ser impresso na substância informe. Ele era muito pobre, morava numa casa alugada, tinha apenas o que ganhava a cada dia e não conseguia compreender que todas as riquezas do mundo lhe pertenciam. Assim, depois de pensar no assunto, resolveu que seria razoável pedir um tapete novo para o melhor quarto de sua casa e um aquecedor a carvão para esquentar a casa no inverno. Seguindo as instruções deste livro, em poucos meses ele conseguiu os dois objetos. E então começou a achar que não havia pedido bastante. Andou por toda a casa, planejando as melhorias que desejava fazer, acrescentando mentalmente uma janela aqui, um quarto ali, até ter em mente a imagem completa da casa ideal. Depois planejou a decoração. Conservando o quadro completo na mente, ele passou a agir de modo certo, caminhando na direção do que ele queria. Hoje, ele é proprietário da casa e a está reformando de acordo com as formas de sua imagem mental. Agora, com uma fé muito maior, ele continua pedindo a fim de obter outros bens. Aconteceu com ele de acordo com a sua fé e o mesmo pode ocorrer com você e com todos nós. Aqui ele fala o seguinte, que você deve formar uma imagem clara em sua mente do que você quer, o que você deseja. E junto a esta imagem clara do seu desejo, você deve ter fé. Mesmo que no comecinho você não acredite muito, você não consiga ter muita fé, você vai lembrar que existe a lei do crescimento. Lembra no capítulo anterior? Quando você tem, a partir de um pouquinho de fé, essa fé vai aumentando, você vai acrescentando mais fé. No dia a dia, você passa a acreditar mais naquilo e você exerce a sua força de vontade de continuar acreditando que o seu desejo, o seu sonho é sim possível. O último passo do processo criativo é o agir de certo modo. Você age como já tendo aquilo. Você sente em você fala como se fosse uma pessoa que já possui aquilo, né? Esta é uma das principais partes. É você ser a pessoa que tem aquilo que você deseja. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.